5 passos para vencer o espírito obsessor. Vamos falar sobre esse assunto? Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, seja bem-vindo! Se você chegou agora tentando descobrir esse mundo da espiritualidade e da mediunidade, meu nome é Anderson Gomes. Aqui nós falamos sobre mediunidade, espiritualidade, falamos também sobre ciências mentais, parapsicologia, estados alterados de consciência. Se você gostar do vídeo, lá no final você pode curtir sim. E se você gostar mais ainda, se inscreva no canal, que é muito importante para nós termos você aqui curtindo e se inscrevendo. Bom, vamos falar desse assunto importante, que são esses 5 passos. É um resumidinho, né, gente? É um resumidinho, assim, de ideias para você vencer o espírito obsessor. Muitas pessoas falam, mas Anderson, eu fui num centro espírita, me disseram que eu tenho um espírito obsessor. E para você que não sabe o que é isso, é um espírito perseguidor, que tem uma história com você e ele te persegue por causa dessa história, né? Ele não é um espírito que de repente deu uma vinheta nele, ele disse assim, eu vou perseguir aquela pessoa lá, né? Ele realmente tem uma história com você, então por isso que existe o processo de obsessão. Ele é obsessivo com você, ele quer ficar indo atrás de você e te prejudicando. Então veja que a obsessão sempre está ligada a um fato ruim da vida com ele, não foi uma coisa simples não, tá? E por que existe obsessão? Porque você fez algo contra ele, e por isso que ele está ali. Ele não está ali porque ele é mau e você é bom. Na verdade, você foi mau e ele talvez tenha sido bom, talvez, em alguma outra vida. Então vamos, quando você reconhece que existe essa obsessão, você foi no centro espírita, tem certeza disso, primeiro ponto que muita gente erra, o primeiro passo para vencer o espírito obsessor. Pare de ser vítima. Essa coisa da pessoa achar assim, nossa, eu faço bem, eu ajudo, aí vem um espírito me atrapalhar, por quê? Por que a vida faz isso comigo? Por que Deus faz isso comigo? Espírito obsessor não existe de graça. Ele não está ali porque você é um herói, uma heroína, e aí de repente ele apareceu para estragar a sua vida, né, gratuitamente. Não, espíritos obsessores existem por causa de fatos graves no passado que você cometeu em relação àquele espírito obsessor. Não foi roubar um namoradinho na infância. Geralmente são casos de morte, assassinato, estupro, envenenamento, as coisas mais terríveis possíveis, né? Traições e tudo mais. Então, por isso que existem obsessões. Não são casos, desculpe, estou só regulando o ar aqui, não são situações simples, bobas, realmente são situações graves. E esse espírito obsessor ele quer cobrar de você. Mas é muito ruim quando a pessoa obsidiada, ela fica o tempo todo se sentindo vítima. Por quê? Quando você gera esse processo de sentir-se vítima, de se colocar como vítima, você está se colocando embaixo do processo como alguém mais fraco. Como alguém que precisa de muita ajuda, está enfraquecido, não tem como reagir, e o espírito obsessor é muito forte. E quanto mais você fica neste movimento de vítima, mais o obsessor tem força. Cada vez que você reclama do obsessor, cada vez que você se sente sofrido, sofrida, porque existe o obsessor ali enviando pensamentos negativos, energias ruins, tentando prejudicar você, quanto mais você faz isso, mais você dá poder para o espírito obsessor. E não é isso que a gente quer fazer, dar poder para ele e nos enfraquecer. Então esse é o segundo passo. Não se tornar a vítima, e sim ser aquela pessoa proativa, que vai buscar solução e não a vitimização. O segundo passo, cultive hábitos saudáveis. Por que eu digo isso? Anderson, isso está ligado a um moralismo espírita? Não está ligado a nenhum moralismo espírita. A questão é que os espíritos obsessores, eles adoram nos pegar pelos hábitos nocivos. Porque naquele momento do hábito nocivo é que a nossa mente se abre para a influência dele, se permite. Por quê? Porque o nosso padrão vibratório baixa. Então, existem diversos tipos de hábitos nocivos. Talvez você pense assim, o Anderson está falando de vício da droga. Sim, vício da droga muito grave. O espírito obsessor adora, porque você fica fora de si, ele tem total acesso à sua mente para te controlar.
e a culpa aí é do obsessor, a culpa é da droga. Não, a culpa é sua, porque você que foi para este lado, você que optou, você disse eu aceito usar e se deixou levar, não buscou o tratamento, porque ainda assim poderia dizer assim, mas Anderson, a pessoa não tem controle porque está viciada, mas ela tem opção de se internar, ela tem opção de fazer algo, de pedir ajuda. Então é muito importante esse tipo de ação, ter um mínimo, porque se não houver um mínimo de proatividade, não vai existir internação que segure, não tem bom parente que vai ajudar que segure, não adianta. Não adianta, é só o caminho da derrocada. Existem outros vícios menores, tipo cigarro, bebida, se alcoolizar, viver constantemente alcoolizado, toda semana um episódio de alcoolismo. O que acontece? O espírito obsessor tem mais acesso. E dentro do alcoolismo, aí vão ocorrendo outras coisas, pensamentos negativos, pensamentos suicidas, pensamentos de fazer mau uso do dinheiro, mau uso do sexo, uma série de coisas que podem ocorrer que giram em torno do alcoolismo, assim como tem em outros vícios. Talvez você pense assim, mas Anderson, então são só nesses vícios, né? Fofoca, alimentação descontrolada e uma série, né? Sexualidade descontrolada, sem nenhum tipo de carinho, sem nenhum tipo de cuidado, né? Então tudo na vida que vai para o lado do exagero e do descontrole é prejudicial. Então cultivar hábitos saudáveis. E aí pode-se incluir o que é o saudável. A gente falou o contrário, o ruim. Praticar esporte, fazer exercícios físicos, se alimentar bem, buscar fazer, por exemplo, meditação, coisas do tipo, fazer oração, evangelho no lar, coisas assim que podem te ajudar a reverter o quadro negativo. E não se esqueça, nós temos o melhor no final, o melhor no final para você entender esses 5 passos que são importantes e você não pode deixar de entender isso para que modifique o quadro obsessivo. O terceiro é conhecer a si mesmo. Se você não conhece a si mesmo, não entende como você é, como você processa os seus pensamentos, sentimentos e emoções, você não consegue reagir às coisas. Você fica, ou você está acreditando que o tempo todo é o espírito negativo, o obsessor que está manipulando você, ou você tem pensamentos achando que é o espírito, mas não é, é você mesmo. E às vezes é o espírito agindo e você não sabe. Você simplesmente está inocente na história. Então, conhecer a si mesmo é estudar, por exemplo, livros de psicologia, de autoajuda, livros espíritas como os de Joana de Ângeles, André Luiz, que tragam conhecimentos da espiritualidade. É você buscar processar os seus sentimentos, emoções. A própria reforma íntima, como se fala na doutrina espírita, ajuda você a entender a si mesmo, para você saber como você é quando você está com raiva, quando você está triste, quando você está feliz, como as suas emoções se processam e como você reage. Porque nós acabamos pecando pela reação, nós acabamos errando através das nossas reações erradas. E aí vamos então ao quarto item, que é praticar o bem. Para toda pessoa que busca livrar-se de uma obsessão, ela precisa ir para o caminho contrário da obsessão. A obsessão é a vingança, é o ódio, a raiva, né? Então você tem que ir para o caminho do bem. Então, por exemplo, praticar o bem vai te ajudar. Ser uma pessoa gentil, uma pessoa que cumprimenta, uma pessoa que pratica caridade. Ah, mas eu não cumprimento as pessoas se não me cumprimentam. Você já está demonstrando que existe um ego elevado, porque você só dirige a palavra se alguém dirige primeiro. Então você quer algum tipo de saudação primeiro para você. Veja, é você que tem que tomar. Se você é uma pessoa que exercita espiritualidade, você que é uma pessoa que se acha do lado bem, é você que tem que sempre ser proativo no bem. E não esperar que o bem venha para você, para que depois você faça algo. Aí você está fazendo barganha, né? Seja persistente. O quinto item. Mas tem mais um bônus, hein? Ah, isso eu não falei no anúncio do vídeo. Tem um item bônus aí, que seria o sexto. Mas o quinto item. Seja persistente na sua transformação espiritual. Persistência em parar de ser vítima. Persistência em cultivar os hábitos saudáveis. Persistência em conhecer a si mesmo.
persistência em praticar o bem. Talvez você diga assim, mas Anderson, eu fui no centro espírita uma vez e aí não deu certo. Não se resolve obsessão indo no centro espírita uma vez. É um cuidado, é uma terapia que você vai ter que fazer com você mesmo e com o espírito obsessor. Porque cada vez que você vai lá, ele é obrigado a ir junto. Ele não é obsessor, ele vai ter que aguentar então você indo no centro espírita. E muitas pessoas relatam, Anderson, eu fui no centro espírita e passei mal, me senti ruim. Claro, o obsessor estava lá fora, pensando em você o tempo todo, dizendo, vem, sai daí, vai te dar uma grande dor de cabeça, uma tontura, sai daí, foge. Porque ele não quer ser reconhecido, ele não quer ser pego, ele não quer que ajudem ele, porque ele está com o objetivo de se vingar. Então, quanto mais você persiste indo no centro espírita, mesmo que no começo aconteça alguma coisa tipo uma dor de cabeça, uma tontura, um sono, às vezes as pessoas dizem que tem um sono quando vão, né? Então, em alguns casos, esses efeitos são de obsessão. Você precisa persistir, porque esses efeitos não continuam por muito tempo. Vai acontecer algumas vezes e depois para, porque aí ele vai ver que não adianta. Ele não consegue ser mais forte que você. E você persiste. E também em tudo em relação à sua vida, indo para os hábitos saudáveis e coisas do tipo. Toda essa persistência faz com que ele entenda, olha, ele vai começar a pensar assim, eu não consigo mexer com esse cara, com essa mulher, com esse homem. Eu não consigo levar ele para coisas ruins, porque ele está sempre sendo persistente no bem, fazendo as coisas saudáveis para a vida dele, e aí ele começa a perder a atração, aquela energia de sintonia que faz ele ficar colado em você, e ele começa a ficar cada vez mais longe, mais longe, mais longe, até que chega um momento que ele entende que você mudou, porque na cabeça dele você é o mesmo lá da outra vida. Ah, está em outro corpo. Para ele não interessa, ele te vê como o mesmo de lá. E ele quer provar que você é mal, ele quer provar que você está errado. E aí por isso que ele fica tentando. Quando ele vê que você mudou, ele... Opa, o que eu vou fazer aqui? Esse indivíduo mudou, só resta para ele mudar também. E muitos obsessores mudam e se tornam gratos às suas vítimas. E aí aquele elo do ódio se quebra para sempre. E aí, em vez de um obsessor, você vai ter um espírito amigo para o resto da vida. Então, a questão, o ponto, sexto ponto, bônus que eu falei para vocês, quer dizer, é que não se trata de vencer o obsessor, não se trata de expulsar o obsessor, não é vencer, não é expulsar, não é mandar ele para longe, não é descartar o obsessor, é você demonstrar que o amor vale mais a pena que o ódio. É você demonstrar que a sua tentativa em reencarnar e fazer o bem é maior que todos os erros que você cometeu. E aí, ele olhando isso, ele vai entender que o bem vale muito mais a pena. E aquele elo se quebra e não vai ter esse retorno e vocês reencarnando e reencarnando e reencarnando e revezando as posições. Sim, porque a vítima, muitas vezes, ela reveza a posição com o obsessor, porque depois ela desencarna, fica com raiva dele e passa a perseguir ele na encarnação aí. E aí fica esse elo. Então você precisa trabalhar no bem, demonstrar o bem, exemplificar, não é só falar do bem, é exemplificar o bem. E aí você vai ver que tudo muda. Então, meus amigos, espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço, muita paz, muita luz. Até a próxima.